Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, meus amados? Estamos aqui de novo para a honra e glória de Ti, Senhor. Com alegria, fazemos aqui um videozinho, para que nós possamos estudar a palavra, se aprofundar na palavra, conhecer a palavra, porque toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. Quero sempre enfatizar, que esse vídeo é simples, não aparece em ninguém porque devemos focar na mensagem, não no mensageiro. Não sou pregador, não sou influencer, não sou pastor, sou apenas um curioso da palavra que cada vez mais se apaixona e que se rende e que fica louco para conhecer a palavra do Senhor, sabe? Eu fico muito interessante. Às vezes eu fico ali sentado, deitado numa máquina, matutando numa palavra para Deus dar um entendimento, e assim vem as coisas. E isso é muito glorificante. Eu fico muito feliz, muito honrado com o Deus está deixando eu aprender e conhecer mais da tua palavra. Vamos lá, amados? O estudo bíblico de hoje é: quem devemos priorizar? Nosso eu ou Deus? Parece uma pergunta óbvia, né, amados? Mas será mesmo que priorizamos a Deus em vez do nosso eu, das nossas vontades, da nossa carne? Vamos lá, amados. Começar com uma palavra aqui em Mateus 22, do 37 ao 40. Disse-lhe Jesus: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você está vendo, amado? Como tem que ser Deus em primeiro lugar, nada do nosso eu. Mas aí, não, eu priorizo meu eu. Vamos lendo e vamos entender se realmente, a gente está matando a nossa carne, amados. A gente tem que acabar com essas distrações, amado, do inimigo, que coloca que em primeiro lugar eu aquilo, eu isso, eu me basto, eu ouço, eu vejo essas coisas, eu fico assim, meu Deus. Não, amados, como falamos em outros episódios, Deus não está fisicamente para a gente se dedicar às coisas de Deus, assim, tendo que tocar nele. Colocar Deus em primeiro lugar é se dedicar à prática da palavra, estudar a palavra, isso vai lhe ajudar em tudo, vai lhe fazer um ser humano melhor, um pai, um filho, um marido, um funcionário melhor, não é a gente se dedicar às coisas de Deus e colocar Deus em primeiro lugar, é ficar 24 horas na igreja, ou só quando se dedicar, quando estiver na igreja. Veja bem, amado, não estou dizendo que não é para ir para a igreja, mas muita gente confunde e acha que eu vou todo dia, eu vou para a igreja. Não, amado, não, não é isso. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele está em qualquer canto, Ele está em espírito, em verdade, na palavra, Ele habita dentro de nós, amados. Aleluia, Senhor. Então, assim, amados, colocar Deus em primeiro lugar, em qualquer lugar, se dedicar em qualquer coisa que esteja dentro da palavra, Senhor, na rua, no trabalho, na casa. Sabe como, amado? Sabe como? Praticando a palavra do Senhor. Praticando. Como é que pratica a palavra do Senhor? É você leu, entendeu tudo, é fazer o bem, é ajudando uma pessoa a atravessar a rua, é sendo gentil, é dando uma água, é tentando cuidar de um animal abandonado, é dando uma informação. No trabalho é fazendo tudo certinho, cumprindo sua jornada de trabalho. E se precisar fazer algo por alguém, fazer, sabe? Agora não é pedindo pro coleguinha bater seu ponto, não é fazendo fofoca, não é gerando intriga, não é sendo mal-humorado com os outros. Não, isso aí não. Se dedicar a Deus é fazer todas essas coisas boas, porque toda a honra e toda a glória é para ti, Senhor. Aleluia. Aí muita gente confunde, amado, e acha que não, eu só vou me dedicar a Deus, eu só vou se eu estiver na igreja, se eu tiver. Não, gente, Jesus rodou o mundo e fundo
e pregando o evangelho, fazendo bem, e não estava dentro de igreja, trancado dentro de igreja, amados. Em toda a Bíblia ele aparece andando para todo lado, de cidade em cidade, em casamento, em festa, em todo canto você via Jesus. Ele se dedicou integralmente às coisas do Pai. E tem mais, Jesus poderia exercer sua autoridade, né? Ficar dentro de um templo, dando ordem aos apóstolos, a todo mundo, aos presbíteros, dando ordem a todo mundo, poderia ficar dentro do templo só dando ordem. Mas não, amados, ele se desprendeu do eu dele, ele se despiu do seu eu, se rendeu ao Pai. Ele se humilhou e fez tudo conforme a palavra de Deus. Aleluia. Aí falamos, né? Estou com Deus. Não, amados, a gente tem que deixar de ser pretensioso, né? Não, a gente não está com Deus, é Deus que está conosco. Quando nós damos bom exemplo, como nós seguimos a palavra, quando a gente dá um bom conselho, quando a gente se importa com um animalzinho, quando a gente dá um sorriso, quando estamos orando, quando estamos louvando, aleluia. Aí ele vai estar o tempo todo conosco, ele vai estar habitando dentro de nós, ele não vai nos abandonar, a gente vai estar fazendo o primeiro eu de Deus, o Senhor. Ele vai cuidar da gente, assim a gente vai estar priorizando a Deus. Agora, quando pecamos, quando fofocamos, quando mentimos, quando adulteramos, quando roubamos, quando fazemos coisas erradas, aí a gente fala, estou com Deus? Tá nada, mano. A gente vai estar trabalhando para o inimigo, tá queimado e repreendido em nome de Jesus. A palavra é muito clara, amados, a palavra é muito clara. Olha só, por isso que eu adoro esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 18. Em verdade vos digo, quando tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amado, vamos usar um exemplo aqui bem prático. O cabo vai ali assaltar um banco, diz, não, Deus está comigo. Não, meu velho, você desligou o que está no céu. Você está trabalhando para o inimigo. Deus não está com você, não. Deus deve estar dizendo, Deus deve estar dizendo, meu Deus, eu estou fora aí dessa laranjada. Não, gente. Eu tenho mania de dizer, não, eu faço aqui uma oração, Deus está comigo. Meu amigo, se você estiver fazendo algo errado, estiver fora da palavra, não estiver praticando os ensinamentos do Senhor, aleluia, Ele não vai estar, você vai estar fazendo o seu eu. Deus não vai estar com você. Deus não vai estar, amado. Ele vai, o que está aqui, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se você está aqui seguindo a Deus, falando de Deus, pregando o que Deus fala, amor, bondade, verdade, justiça, está ligado no céu. Mas se você desligou, vai estar desligado no céu, meu filho. Se você desligou aqui na terra, se entrou a maldade, se entrou as coisas do inimigo, você vai estar ligado com o inimigo, vai estar conectado com o inimigo, está queimado e repreendido. Vai estar ligado com o inimigo, vai estar desligado do céu, amado. Não tem outra coisa não. Então, amado, vamos desligar as coisas erradas, as coisas do mundo, aleluia. Vamos deixar Deus conosco o tempo todo, aleluia, Senhor. Vamos esquecer esse eu, esse ego, essa coisa inflada. Olha só, Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As coisas terrenas são temporais, amados. São ciladas do inimigo, amados. Aleluia. E são coisas que temos que esquecer, abandonar, matar essa velha carne, esse eu, esse espírito velho, colocar um espírito novo, um coração de carne, amados. A prioridade, amados, é as coisas espirituais. A mente focada, rendida, renovada para as coisas de cima, que são as coisas que são para sempre. Vamos usar o nosso eu para Deus, para se humilhar, se render a esse Deus. Sabe, essas coisas que é temporais, as coisas mundanas, a gente tem que matar, porque isso aí vai estar ligando e se conectando ao inimigo.
né? É tão contraditório, né, amados? Falamos muito, né? Ai, ele vive, postamos, ele vive, ele está em mim, eis-me aqui, sou teu, sou tudo. Mas na primeira oportunidade, amado, não adianta a gente mentir, isso inclui todo mundo aqui. Na primeira oportunidade, estamos no mundo que eu falo é seduzido pelas coisas materiais, é pelas vaidades, sabe, é a busca nas coisas, em coisas e bens e dinheiro, e sabe, e a soberba e a arrogância, não, porque eu tenho que ser melhor que fulano, eu tenho que ter mais que fulano, eu tenho que, meu Deus, aí o seu eu vai estar falando mais alto, você já vai ter abandonado o eu do Deus, abandonado Deus, amado. Não adianta, amado, eu vim aqui pregar, tomar seu tempo, tomar o tempo de Deus. Não, amados, não, aleluia, está queimado e repreendido, nunca vai acontecer isso. Nós vamos aqui estar conectados e vivendo o eu de Deus, o eu de Deus, não o nosso eu. Nós temos que matar o nosso eu, nossa carne, amado. Viver e ver o resultado, amado, sabe? Se eu não desligar de mim, se eu não viver e ver o resultado, não vai valer a pena, não vai servir de nada. Porque pregar, amados, muitos pregam. Agora, viver e ver o resultado, são poucos, amados, são poucos. Temos que viver a palavra para ver o resultado. Vamos esquecer o nosso eu, vamos abandonar. Não, quando eu digo esquecer, não é se relapsar, não, se jogar na rua, não, amado. É colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Que aí sim a gente vai cuidar da gente tão bem que você nem imagina. A gente acha que cuida bem da gente com as coisas do mundo, não. Cuidar bem da gente é quando a gente cuidar com as coisas de Deus, quando colocar Deus em primeiro lugar. Hebreus 3:8. Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aí é um exemplo que, se não examinarmos, né, amados, a Escritura, vamos seguir só o nosso eu. Deus, a palavra é muito linda, gente. Quando eu vou lendo, vou estudando, eu fico encantado, porque está o tempo todo, amado, aleluia, nos alertando, nos mostrando, nos ensinando o caminho para não errarmos, para não pecarmos. Está aqui, é só a gente seguir. É fácil? É nada, irmão, é uma luta constante, diária, minuto, segundo. Mas é melhor brigar, lutar, fazer o difícil para buscar o certo do que fazer o errar, buscar e lutar para fazer o do inimigo errar, está queimado e repreendido em nome de Jesus. Olha aqui, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Isso aqui é quando a gente está aqui com o coração duro. Não é eu sei, Deus está me dizendo, mas eu vou fazer aqui, que aqui eu sou prova viva disso, amados, aleluia, que a força do braço não resolve, amados, nós temos que seguir a Ti, Senhor, aleluia, não temos que seguir o nosso eu, amados. Quando eu prego aqui, eu prego para mim, e que Deus honre e ajude e nos mostre qualquer uma pessoa também que seja tocada com essa palavra, em nome de Jesus, Pai, porque primeiro pregamos para a gente. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Então, amados, vamos abandonar o nosso eu e vamos seguir o eu do Senhor, o eu do Senhor. Primeiro lugar, o Senhor. E o segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. O nosso eu não está nem em segundo nos mandamentos de Deus. Aí o povo quer botar em primeiro. Aleluia, Senhor. Meu Deus deve olhar assim e dizer: meu Deus, amados, só teremos intimidade com relacionamento, amado, com Deus. Se relacionar com Deus, amado, é fazendo o que Ele pede. Assim venceremos facilmente, amados, facilmente o inimigo. Fácil não, né? Mas venceremos o inimigo e vamos mudar nossa realidade, amado. Vamos ser exemplo para Deus e para nossa família, para a nossa cidade, nosso estado, nosso mundo. Aleluia, Senhor, aleluia. Temos que ter cuidado, amados,
o inimigo não vai querer jamais, amado, aquela pessoa ali, aleluia, amados, aqueles seres humanos ali, você vê deitado na calçada, embriagado, usando drogas. Sabe por quê, amados? O inimigo não quer? Porque já é dele, amados. Aquelas pessoas já é deles, amados, já é dele. Temos que tentar ajudar, acolher, sabe? Trazer essas pessoas para Deus, para o nosso lado. Eu sei que às vezes a gente não tem como se dedicar, mas o mínimo que a gente puder fazer, a gente faz, amado, porque aquelas pessoas são do inimigo, já estão servindo, não, estão servindo ao inimigo, são pessoas de Deus, só estão desviadas servindo ao inimigo, mas que possamos, amados, a recuperar, ajudar essas pessoas. Agora, amados, quando nós estamos servindo a Deus, quando estamos seguindo a Deus, a gente tem que estar vigilante, amado. Porque quando a gente está fazendo conforme que Deus pede, o inimigo fica louco, fica espreita, querendo nos derrotar, querendo nos derrubar, amados, querendo nos colocar no chão. Aleluia. O inimigo não vai conseguir, amado, porque Deus é maravilhoso, Deus é por nós. Esses dias eu estava vendo umas reportagens e tal, e eu vi um testemunho bacana do cara, assim... É muito, muito interessante, muito interessante. Eu vou dividir com vocês o camarada falando. Hoje ele é uma pessoa bem sucedida, tudo tranquilo, mas ele disse que alguns anos atrás ele estava passando por uma dificuldade muito grande e ele precisaria renovar a habilitação dele. E olha só, não era no Brasil, viu? Também os governantes de países melhores, né, como ajuda, né? Não são esses nossos governantes que têm não vamos polemizar, mas muitos dos dois lados têm uma índole duvidosa, um caráter duvidoso. Enfim, não vamos entrar nessa seara. Aí vamos lá, a habilitação dele estava vencida, o guarda parou ele, e também não tem corrupção, né, no funcionalismo público lá nesse país. Eu não vou citar o nome do país para evitar polêmica, né? O que importa é a mensagem, não o mensageiro. Então vamos lá, ele foi parado pelo guarda, o guarda viu que a carteira dele estava vencida, e nesse país pode ser assim. O guarda disse: amigo, é o seguinte, eu vou falar nos valores de dinheiro aqui nosso, né, que é para ficar mais simples. Amigo, é o seguinte, vou aplicar aqui tipo uma advertência. Se você não for renovar sua carteira em 2 dias, você vai pagar uma multa de R$300. Aí ele: obrigado, seu guarda. Não, vá renovar que tá tudo ok. Aí fica lá no sistema: você tem 2 dias para renovar sua carteira. Olha que coisa, né? Organizada. Parece aqui que o cabo multa você sem você ter feito nada. Mas enfim. Aí esse cidadão, no outro dia, foi renovar a carteira dele, que era R$150. Aliás, era R$120, ele disse. Chegou lá para renovar, tinha tido um aumento de 120, pulou para R$130. E eu achei tão massa, cara, tão lindo assim. Deus, as coisas de Deus é maravilhosa, né? Aí ele só tinha os 120, ele estava numa situação muito difícil, precisava da habilitação. E ele disse que pediu: moça, fica com os papéis aí que eu vou atrás do resto do dinheiro. A moça guardou lá no cantinho os papéis, disse: vá. A moça, não é no Brasil, né? Foi muito educada e disse: tá certo, vá atrás dos 30. E ele disse que, indo pro carro, sabia que não tinha o dinheiro, e se ajoelhou e disse: Deus, me perdoe, eu estar lhe pedindo isso. O senhor não teria como me dar esses R$30? O senhor sabe da minha situação, eu estou precisando. E ele disse que orou, se sentindo constrangido em pedir isso a Deus, se sentindo indigno de pedir isso a Deus, mas ele orou e pediu. E o interessante não foi nada. Ele disse que foi, aí foi pro carro, ficou ali olhando pro além. E Deus não falha, irmão. Deus não falha. Ele disse que estava lá, quando se aproximou uma mulher e disse: o senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse:
eu estou precisando de R$ 30. A moça, não quero saber para que você está precisando. Você está precisando de R$ 30, aí disse que a mulher deu R$ 40 a ele e disse que Deus o abençoe. E a última palavra da mulher, que Deus o abençoe. E a moral da história não é Deus ter respondido essa oração porque a gente fala, a gente briga, a gente se perde, mas a gente sabe que Deus honra, Deus chega, basta estar ouvindo, estar atento e estar conectado a Deus. O testemunho não é esse, o melhor vem depois. Ele disse que foi, renovou a habilitação dele e ficou impressionado não com a fé dele, e sim com a obediência dessa mulher. E de verdade, amados, a obediência dessa mulher, essa mulher deve ser uma mulher tão abençoada, deve ser uma mulher tão usada por Deus, porque ela recebeu a ordem do Senhor e nem perguntou, nem quis saber o que era. E ele estava lá não para dar esse testemunho. Aí ele continuou, disse que fez a habilitação dele e que estava ali em cima para pedir perdão, porque hoje ele era um homem bem sucedido, estava bem. E ele disse algumas semanas, alguns meses atrás, ele estava em um lugar e Deus tocou no coração dele para ele ir de encontro a uma pessoa para ajudar essa pessoa, e ele não foi, e ele estava ali chorando, se humilhando, pedindo perdão. Ele já tinha pedido perdão a Deus várias vezes, mas ele disse que não estava conseguindo se perdoar, estava ali publicamente chorando e pedindo perdão, porque ele não foi como aquela mulher, ele não foi obediente, ele não seguiu o eu de Deus, ele seguiu o eu dele. Então ele disse que estava triste e decepcionado com ele, porque ele teve a oportunidade, Deus deu a oportunidade dele retribuir e não fez. E não fez. E isso estava corroendo ele. Então, amados, é isso, né? A gente precisa se desprender do nosso eu. E cuidar do eu de Deus, cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar. Você está vendo aí, Deus honrou ele, fez tudo. E ele, na primeira oportunidade que ele fez, usou o eu dele, né? Não ajudou. Quantas vezes, né? Às vezes Deus toca o coração da gente e a gente diz, não, isso é para usar droga, isso é... Não, às vezes não é. Às vezes realmente é para comprar uma comida, para comprar uma água mineral. Então, vamos deixar de usar o nosso eu, né? Não para querer ser juiz, julgador. Não, vamos deixar Deus nos usar. Lógico, não vamos ser besta, não vamos... Isso aí tudo a gente sabe. Mas vamos deixar Deus nos usar. Ser obedientes a Deus, né? Seguir com as coisas de Deus. Eu fiquei impressionado com essa mulher. Realmente é tocante. Ele disse que quando foi falado, que ela disse, não, Deus te abençoe. Deu dinheiro e foi embora. Então, ela sabia... o que Deus tinha dito e não queria saber. Se Deus mandou, mandou. Essa sim era uma mulher obediente a Deus. Vou ler aqui, Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Está vendo como vem de encontro a tudo que essa mulher fez? Amado, precisamos ser diferente do mundo, amado. Buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Ele nos chama, amados, para subirmos a régua, para subirmos o patamar. Não para ficarmos no mediano, porque a palavra diz que nem morno sangue, que não dá vontade de vomitar, né? Se formos mornos, se nem frio nem quente, somos mornos. Precisamos nos aprofundar e além, em amor, em obediência, temor, sabe? Nos humilhar, nos render, buscar ao Senhor antes de todas as coisas, amados. E sempre consultar a sua palavra. Aí vamos estar matando o nosso eu e colocando o Senhor em primeiro lugar, amados. Aleluia. Isso é o que Deus nos pede, amados. Isso é o que Deus nos faz. Uma passagem que eu acho assim muito linda, muito interessante, eu vou ler bem rápido,
que é Lucas, está em Lucas 10, 38, 42, que é Marta e Maria, né? As duas irmãs. Marta e Maria, as duas irmãs de Betânia, né? Jesus visitando a aldeia, ficou na casa de Marta. Ela recebeu Jesus e os discípulos com amor e servia com muita dedicação, como a ocasião pedia. Mas Maria decidiu ficar ouvindo as palavras de Jesus, sentada aos seus pés, dedicando do tempo e atenção a ele. Marta desaprovou a atitude de Maria e, contrariada, questionou a Jesus se ele não se importava que ela ficasse sozinha no serviço sem a ajuda da irmã. Ela pediu que falasse para Maria ajudá-la. Com amor, Jesus repreendeu, aleluia, repreendeu Marta, mas ansiedade, chega, aqui é cheio. Aí para Marta, que a ansiedade e a inquietação das tarefas não era importante. Ele repreendeu Marta falando que a ansiedade e a inquietação das tarefas não era importante. Importante é ouvir a palavra de Deus. Maria escolheu a boa parte e ninguém poderia lhe tirar isso. Aleluia, amados. O que Marta queria? Queria o eu dela, limpar a casa, fazer, mostrar e tal, que era bom. Não. Vamos focar primeiro nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. Deus em primeiro lugar. Aleluia, amado. Isso é muito lindo, amado. Isso é muito, muito interessante, amados. Que verdadeiramente, amados, possamos colocar Deus em primeiro lugar. Não é que vamos virar santos, né? Não vamos ser santos. Não. Deus não apagou da Bíblia, amados, o episódio em que Noé ficou bêbado, né? Noé tropeçou, caiu, mas Deus não retirou a promessa. Deus não quebrou a aliança. Deus não retirou a graça de Noé, porque ele sabe, amados, ele sabe que nós vamos tropeçar, cair. Mas se estivermos com Ele, em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar, vai nos honrar e vai nos cuidar. Aleluia, amado, aleluia. Ele não apagou lá de Noé o episódio, né, que ele ficou bêbado e tal, mas também Ele não quebrou a aliança, Ele não quebrou a promessa, Ele não retirou a graça de Noé, porque Ele sabia quem era Noé. Era uma pessoa de carne e osso como nós, que vamos falhar, mas tinha no coração Deus e colocava as coisas de Deus em primeiro lugar, amados. E que tenhamos um final de semana abençoadíssimo. Obrigado a todos. Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Ti, pela oportunidade, amados. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, que possamos a cada dia nos matar, nos humilhar, nos render a Ti e colocar a Ti em primeiro lugar. Que o Senhor possa nos guiar, nos proteger quando tropeçarmos, que cuide de nossas costas, nossa frente, de lado, Pai, o nosso chegar, o nosso sair, que cuide de nós e que toda seta do maligno, do inimigo caia por terra e ande longe de nós e que nós podemos seguir a Ti, nossa casa, nossa família, todos nós podemos seguir a Ti, Senhor, para honrar e engrandecer Teu nome. Aleluia. Obrigado a todos e até a próxima.